cerca de 2 milhões de detidos e só entre março e abril foram libertados 132 mil reclusos nos países do Conselho da Europa. Portanto, um número impressionante. É evidente que neste número, depois, isto varia conforme os países. Em primeiro lugar a Turquia, depois a Itália, enfim, não vou agora referir isso para já, mas no caso português, que também é importante, em abril de 2020, a Lei 9 de 2020 foi publicada e que permitiu que, em curto espaço de tempo, fossem libertados 1.929 reclusos, sendo 1.224 por via de perdão, 14 por indulto presidencial e 691 por licença de saída. Salientava ainda para debate e para eventual comentário depois dos intervenientes o facto desta lei e desta política criminal concreta, concretizada neste curto espaço de tempo, no caso português, ter tido a responsabilidade tríptica de três órgãos de soberania: da Assembleia da República, que legislou neste sentido, do Presidente da República, que promoveu e promulgou os 14 indultos, e dos tribunais, que, naturalmente, através dos tribunais de execução de penas, fizeram a ponderação no caso das licenças de saída de estabelecimentos prisionais para aplicarem em função das circunstâncias que estavam na lei e permitiram a saída destas pessoas. Finalmente, vou terminar já apenas para dar um primeiro resultado, julgo eu, que se pode identificar no caso português e que tem a ver com um número muito claro. Em 27 de maio, ou seja, cerca de um mês e pouco, um mês e meio depois desta saída de cerca de 2 mil detidos, apenas tinham reentrado por reincidência 5 detidos, todos eles por crimes de roubo e furto, e 3 por regresso voluntário. Ou seja, desde cerca de 2 mil pessoas que saíram, apenas reentraram 5 no prazo de 2 meses e meio, 2 meses, ou qualquer coisa por isso. E, portanto, o número é muito restrito. E vou-me imediatamente calar e passar a palavra ao Dr. Celso Manata, Sr. Procurador, para, numa primeira intervenção, que não referi de cerca de 5 minutos, nos dar a sua opinião sobre esta situação, em função do tema que foi disponibilizado. E muito obrigado. Muito obrigado. Eu desde já agradeço o convite que me foi formulado. É sempre para mim um prazer colaborar neste tipo de iniciativas e, sobretudo, trocar experiências com colegas de outras longitudes e latitudes. Cumprimento o meu querido amigo e moderador, como é óbvio, e cumprimento também os colegas de mesa. Nesta primeira intervenção, eu vou tentar enunciar alguns problemas que se colocaram com esta pandemia e também enunciar as soluções que foram adotadas pelo sistema por Portugal. Na segunda parte, então, na segunda ronda, então, abordarei as medidas administrativas concretas que foram adotadas pela Direção-Geral de Organização e Serviços Prisionais. Mas antes disto tudo, gostava de começar com uma nota positiva. Acho que temos de ser sempre positivos na vida, para dizer que, como em muitas outras situações que nós temos na vida, esta dramática situação que vivemos pode, se for bem aproveitada, constituir uma oportunidade de melhorar o sistema prisional. Porque, como nós sabemos, as sociedades em geral e, sobretudo, o poder político não têm uma percepção adequada do que são as prisões e do que é estar preso. E com frequência, por via disso, não dão a devida atenção ao que se passa no sistema prisional. E é por isso que, com frequência, nós ouvimos falar nos noticiários pessoas a pedirem penas mais longas, mais penas, não mesmo a prisão perpétua, sem que se veja grande fundamento para isso. E é também por isso que, infelizmente, o sistema prisional nunca é uma prioridade para o poder político. Se me permitem o coloquialismo, de facto, os presos não dão votos. Embora eu, quando era diretor-geral, dizia muitas vezes aos ministros com quem trabalhei, e foram vários, os presos não dão votos, mas os presos podem tirar votos. Porque se houver problemas graves no sistema prisional, obviamente que isso é complicado e é difícil para o governo e para as entidades políticas. Ora, toda esta situação, todo este enquadramento que estou aqui a fazer, é uma excelente oportunidade para nós sensibilizarmos a nossa comunidade sobre o que é a prisão, sobre o que é o sistema prisional e sobre a desnecessidade desta loucura que por vezes acontece de mais penas, penas mais longas, prisão perpétua.
Por outro lado, é também uma excelente oportunidade, porque, obviamente, há problemas graves e sérios que se colocam, desde logo de saúde, no sistema prisional, que podem depois ser transmitidos cá para fora, porque os presos um dia vão sair, e é uma excelente oportunidade também para sensibilizar o poder político para conceder mais recursos, designadamente financeiros, para que os departamentos que regem os sistemas penitenciários possam ter algum desafogo para implementarem as suas políticas, porque de facto é constantemente o problema financeiro que impede que as políticas que existem e que se querem implementar possam ser implementadas. Por outro lado, devido ao confinamento das pessoas e devido ao imenso policiamento que existe neste momento nos países, constata-se que a taxa de criminalidade baixou e, portanto, temos menos presos a entrar e, portanto, esta oportunidade também deve ser aproveitada pelas instâncias prisionais para este desafogo, digamos assim, em termos da pressão da população, para fazer um conjunto de ações, designadamente obras, rearrumação da população prisional, novas ideias a nível dos meios informáticos. E, portanto, queria deixar estas três notas que realmente acho que são importantes. Já lá vou ao problema mais tem mais a ver com o Covid, mas acho que se deve aproveitar esta oportunidade a favor do sistema prisional. Começando a falar das dificuldades concretas, eu diria que esta pandemia coloca dificuldades a três níveis. Desde logo a nível da saúde, como é óbvio, por razões evidentes, mas que, neste caso, o sistema prisional, são muito agravadas. Por um lado, porque a população prisional é cada vez mais velha, mais antiga, cada vez temos pessoas com mais idade, e também, por outro lado, porque as pessoas são muito doentes, têm problemas graves, vários problemas de saúde ao mesmo tempo, para além das adições que são conhecidas, designadamente a toxicodependência. E é também agravado, como já disse há pouco, pela falta de instalações de recursos materiais, humanos e financeiros. Sem prejuízo do que eu direi na segunda parte, eu diria que a pedra de toque que nos deve orientar durante a pandemia na área da saúde é, como sempre, e como aliás é recomendado pelas instâncias internacionais, uma estreita articulação com as autoridades de saúde e uma sintonização, se me é permitido ao termo, com aquilo que elas demandam, porque de facto é isso que esse que é o caminho certo. No segundo grupo de problemas, temos os problemas de ordem e segurança, porque de facto as pessoas estão confinadas, as pessoas vêm de repente, vêm-se sem visitas, vêm-se sem encomendas, vêm-se sem atividades, às vezes até mesmo sem recreio, com recreios muito diminuídos, e portanto isso gera uma pressão na população prisional que pode gerar problemas de segurança, como aliás aconteceu em Itália e até com consequências muito dramáticas. E a terceira área é a área da ressocialização, porque de facto todas as atividades, ou grande parte das atividades que constituem instrumentos para nós promovermos uma política de reinserção estão afetados, diminuídos, suprimidos. E, portanto, é um problema que nós temos que compensar com medidas novas, dando, por exemplo, a maior latitude possível ao uso dos meios tecnológicos, como seja, por exemplo, o ensino à distância, como sejam as videovisitas. Nós, por exemplo, em Portugal, temos videovisitas há cerca de 3 ou 4 anos, através de dois meios, as videoconferências e também através das plataformas digitais. Nós, em Portugal, estamos a usar o Skype for Business, que é um meio interessante e seguro. E também, obviamente, mais telefonemas, porque é uma forma de compensar a falta de visitas. Queria agora abordar, para terminar, a questão da Lei 9 de 2020, de 10 de abril, que já foi referida pelo moderador, e que eu gostava daqui de traçar 3 ou 4 linhas sobre este assunto, se me é permitido, o espaço que me resta. Esta lei teve um primeiro e principal objetivo, que foi diminuir a população prisional. E depois, complementarmente, tem algumas medidas sobre entradas, saídas das pessoas dos estabelecimentos prisionais e também sobre a prisão preventiva. Sobre a diminuição, tivemos um perdão parcial de penas, um regime especial de indulto presidencial, um regime extraordinário de saída administrativa e uma antecipação da liberdade condicional. Nenhuma destas medidas se aplica a condenados por crimes contra membros das forças policiais, de segurança, funcionários dos serviços prisionais. E, por outro lado, nem o perdão, nem o indulto têm aplicação, como aliás já acontecia nas leis de amnistia e de perdão, quando as pessoas estão condenadas por um conjunto de crimes, como seja o homicídio, o roubo, a corrupção, tráfico de droga, os crimes cometidos por membros de cargos políticos ou em associação criminosa.
Foram perdoados, por outro lado, as penas de prisão até 2 anos, permitindo-se também o perdão do remanescente da pena quando este não fosse superior a 2 anos e quando o preso já tivesse cumprido metade da pena. Esta medida tem uma condição resolutiva, que é a pessoa não pode praticar nenhum crime no ano superveniente sob pena de ter que cumprir essa pena e a outra que lhe foi retirada. O indulto é aplicável a presos com mais de 65 anos de idade e que, cumulativamente, sejam portadores de doença ou que tenham alguma incapacidade que seja incompatível com a permanência na zona prisional. A licença de saída administrativa é concedida pelo Diretor-Geral durante 45 dias, pode ser prorrogada por períodos até ao máximo de 45 dias, desde que se reúne um conjunto de requisitos cumulativos, como sejam os pressupostos gerais, bom comportamento, defesa da ordem e da paz, expectativa de não fuga, o gozo prévio de uma saída ou duas, consoante a pessoa esteja em regime aberto ou em regime comum, e a inexistência de situações de evasão no passado ou de ausência legítima ou de revogação da liberdade condicional no último ano. Durante este tempo, as pessoas têm que permanecer na residência e, se não o fizerem, podem ser advertidas ou pode ser revogada a saída e, neste caso, como aliás acontece em geral, o tempo que esteve preso é adicionado à pena. Quanto à antecipação da liberdade condicional, pode ser considerado até 6 meses, desde que o recurso tenha gozado das tais saídas jurisdicionais. Esta medida é equivalente ao período que o recluso condenado tem de cumprir até atingir os 2/3 aos 5/6, consoante tenha uma pena inferior ou igual e superior a 6 anos, e, mais uma vez, estes indivíduos ficam obrigados ao regime de permanência na habitação, aceitando a vigilância dos serviços. Finalmente, para terminar, a lei estabelece que todos os reclusos que entrem no sistema prisional têm que ficar confinados e isolados durante 14 dias, que os juízes reapreciem as prisões preventivas com vista a ver se é possível libertar alguém e que a libertação dos reclusos seja antecedida dos procedimentos estabelecidos pelas autoridades de saúde. Foi, entretanto, reforçado o número de juízes nos tribunais de execução de penas para cumprir esta norma. Uma última nota sobre aquilo que foi dito inicialmente e com isto local. Eu não tenho a esperança, gostava muito de concordar e ter a esperança que teve o nosso moderador sobre os regressos. A experiência que nós temos em Portugal, relativamente à lei de amnistia e de perdão, é que elas dão um alívio ao sistema durante cerca de 2 anos, mas depois o sistema fica pior do que estava antes das medidas de clemência. Esta é a experiência em termos estatísticos. Muito obrigado, em termos numéricos. Mas eu espero que desta vez não seja assim. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Celso Manata. Enfim, alongou um bocadinho o seu tempo, mas foi muito importante a sua intervenção, porque tocou todos os pontos. Eu, independentemente de depois termos algum diálogo, eu tocava num dos aspectos que referiu para passar a palavra para o professor Duarte Nuno Vieira e que tem a ver com a articulação com os sistemas de saúde. E sem mais, passar a palavra ao professor Duarte Nuno para intervir, dando essa sua dimensão de conhecimento global sobre os sistemas de saúde prisionais que, naturalmente, não são muito cor-de-rosa. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu começo também por cumprimentar todos os organizadores, por cumprimentar todos os oradores neste webinar e, obviamente, por cumprimentar todos aqueles que estão a assistir. Felicito o Parced por esta iniciativa e, obviamente, agradeço o amável convite, sendo provável que eu seja o único não jurista, ninguém é perfeito, a participar, mas, enfim, trazendo aqui a perspectiva de um médico e de um médico particularmente envolvido e com o sistema prisional, porque desde há 16 anos eu trabalho essencialmente no campo da tortura e dos maus-tratos e acompanho regularmente o relator especial das Nações Unidas para a tortura nas missões que ele vai fazendo um pouco por todo o mundo e, portanto, visitando prisões por todo o mundo. E sobretudo, neste tempo de pandemia, tenho estado muito envolvido com o Gabinete das Nações Unidas para as Drogas e Crime, que montou uma estrutura com todos os mecanismos nacionais de proteção, de prevenção de tortura para a América do Sul, precisamente para tentar arranjar soluções para a América do Sul, sobretudo pensando nas vítimas mortais de Covid. Há que pensar que realmente os sistemas prisionais e as prisões têm aqui um ambiente único no âmbito desta pandemia e desta situação vulgar que estamos a viver. Nós vimos que a saúde preparou regras de prevenção para a restauração, preparou regras de prevenção para a hotelaria, preparou regras de prevenção para os sistemas educativos, para as escolas, preparou regras de prevenção para as instituições recreativas, ginásios, etc. E cada uma delas com as suas especificidades, mas o que é verdade é que as prisões juntam isto tudo. Uma prisão, à partida,
medida tem que ter regras para todas estas situações, porque de facto quase tudo isto está presente nos centros de privação de liberdade. O que cria aqui realmente especificidades muito próprias que não se repetem em nenhum outro tipo de instituição e que são realmente muito típicas e muito próprias das prisões. E se as prisões têm aqui um ambiente particularmente complexo por todas essas vicissitudes, porque servem todos estes diferentes aspectos, a verdade é que elas têm também algumas vantagens no que se refere à prevenção e ao acompanhamento e à instalação de medidas, porque nós sabemos quem lá está, sabemos onde é que está, sabemos com quem é que está, quando é que está, e isso de alguma maneira pode facilitar a prevenção. Eu recordava que, preocupado com esta situação, houve duas organizações que puseram cá fora muito rapidamente, logo quando isto ainda não tinha sequer o estatuto de pandemia, quando ainda só estava declarado como emergência, puseram cá fora duas recomendações muito boas, especificamente dirigidas aos serviços prisionais, aconselhando todas as medidas que deveriam ser implementadas, tudo aquilo que devia ser feito em termos de cuidados de saúde, em termos de higienização, em termos de controle de visitas, em termos de colocação dos detidos, em termos de cuidados de saúde, e como sabem há dois documentos, um publicado pela UNODC, pelo tal Gabinete das Nações Unidas para as Drogas e Crime, que está disponível na internet e que tem vindo a ser periodicamente atualizado, um documento, aliás, que inclusivamente chegou a elaborar cartazes para os sistemas prisionais a fixarem nas próprias prisões, para transmitirem aos detidos os cuidados de higienização, mas também aos funcionários, às visitas que vão às prisões, e que eu não sei se todas as prisões, enfim, os terão seguido, mas que estão realmente muito bem elaborados, e é só imprimir, tal como o Centro Norte-Americano, o Centro para a Prevenção e Controle de Doenças, também elaborou um documento muito bom, um documento excelente, em cerca de 20 páginas, chamando precisamente a atenção e detalhando, que também tem vindo ele próprio atualizado continuamente, eu diria que quase semanalmente ele é revisto, vai sendo o conhecimento e a evolução do conhecimento, nomeadamente no campo da saúde. São, portanto, recomendações muito boas e, por exemplo, uma das primeiras recomendações que precisamente estes documentos apresentavam, e um deles já é de dezembro ou do princípio de janeiro deste ano, portanto, logo do início desta situação, quando tomamos a tomar mais conhecimento disto, um desses documentos já salientava precisamente como medida primordial à cabeça o descongestionamento das prisões como sendo uma medida fundamental. Obviamente que nós temos aqui uma preocupação, os cuidados de saúde dentro dos serviços prisionais devem-se seguir, enfim, pelo princípio da equivalência, portanto, serem sobreponíveis aos cuidados de saúde que são prestados à população em geral, nem melhores nem piores, devem ser gratuitos, mas sabemos que em muitos países isto é uma enorme dificuldade. E, por exemplo, como eu estava a salientar, o Gabinete das Nações Unidas para as Drogas e Crime montou uma linha de apoio e um centro de apoio, que tem feito até também webinars semanalmente, com os mecanismos nacionais de prevenção de tortura de todos os países da América do Sul, porque, por exemplo, chegou à conclusão que em alguns países desta área do globo, o que estava a acontecer é que enquanto a população estava a morrer e estavam a haver montes de casos de Covid na população, estou a pensar, por exemplo, agora neste momento, no Equador, a verdade é que no sistema prisional não havia registros, não havia desde logo registros de mortes, embora depois aparecessem pessoas que tinham estado detidas falecidas. E o que é que chegou à conclusão? Não era proporcionado o cuidado médico nem o acompanhamento médico, mas quando a pessoa começava a entrar numa fase terminal, era-lhe dada a alta e a pessoa já morria fora do estabelecimento prisional e, portanto, a estatística já não contemplava como morte em prisão, mas como morte fora, porque já era transmitida, já só era contabilizada essa morte quando a pessoa já estava fora da prisão. E, portanto, nesta primeira intervenção rápida, o que eu gostaria de sublinhar é que todos os cuidados que devem ser concretizados, e repito, não é preciso inventar a roda, porque eles estão hoje perfeitamente definidos, os cuidados a concretizar nos estabelecimentos prisionais em função das suas vicissitudes, mas nenhum desses cuidados obriga, nem deve pôr em causa, os mecanismos externos de controle que devem continuar a funcionar em absoluto e que é fundamental. Eu diria até que deveriam trabalhar reforçadamente neste período, porque os períodos de confinamento, tal como acontece com a violência doméstica e com outras áreas, são sempre períodos, às vezes, mais suscetíveis à ocorrência de determinado tipo de situações que não são desejáveis, tal como devem assegurar o acesso de advogados e, desde logo, os cuidados de saúde. Não é admissível o que vimos acontecer em alguns países, e que foram assinalados pela Organização Mundial de Saúde e pelas Nações Unidas, onde os cuidados de saúde dentro dos serviços prisionais praticamente pararam. Isto, obviamente, não pode acontecer. Aliás, os médicos têm que estar preparados para lidar com este tipo de situações e tomar os cuidados devidos. Muito obrigado, professor Duarte Nuno, pela sua brilhante e rapidíssima intervenção, mas muitíssimo
profunda, e já lhe irei dar a palavra, e passava de imediato para o Dr. Jeremias Colombo para nos dar a fotografia de Moçambique e, sobretudo, depois daquilo que ouviu, também, enfim, fazer a sua intervenção em função de uma realidade africana que certamente é diferente da Europa. Muito obrigado pela sua participação e, enfim, um grande abraço a Moçambique, Parque de Portugal. Faz favor, senhor. Muito todos. Por cá estamos de saúde, como se costuma dizer. Não sei se está a chegar o som. O som está a chegar? Está a chegar, estamos a ouvir. Muito bem, muito bem. Muito obrigado. Que estamos bem. Estamos também nesta frente de combate, de terceiro combate, que está estudando praticamente todos os continentes de África e Moçambique, não pode ser de alguma forma exceção. Um ponto, o impacto do Covid-19 no setor tem 130 estabelecimentos penitenciários fechados e abertos, até 30 de março deste ano, de 20.600 reclusos. É verdade que, ao longo deste período, algumas situações foram ocorrendo, como é o caso da declaração do estado de emergência, que com ele também foram adotadas diversas medidas de índole administrativa, e devemos salientar que essas medidas tiveram forte impacto no setor penitenciário, uma vez que o setor penitenciário é, por excelência, um local de fácil propagação de qualquer tipo de enfermidade, e o Covid-19 não poderia ser exceção. Felizmente, até esta altura, o setor penitenciário de Moçambique não tem os seus registros qualquer cidadão internado padecendo do Covid-19. Portanto, as nossas medidas têm sido orientadas para a prevenção desta doença. Criamos todas as condições que possam nos permitir, para, em caso de uma situação desta natureza, podermos ocorrer. Poderia dizer que o país adotou recentemente, como já tinha feito referência, a lei de amnistia penal, a lei de amnistia de crime, perdão, de penas, a lei de indulto, e com base nessas disposições, o setor viu-se aliviado, de uma forma geral, com a saída em liberdade de cerca de 5.599 reclusos, repito, 5.599 reclusos que foram beneficiados da lei da amnistia de perdão de pena. Destes, poderemos situar 3.689 que foram amnistiados, 1.910 por perdão de penas. Mas devo acrescentar que, neste período também, registramos à soltura ou à sua liberdade de 538 indivíduos por liberdade condicional e 1.382 por cumprimento de pena. Este é o quadro que nós podemos desde já apresentar, mas nós estamos a levar a cabo uma série de ações visando evitar que o Covid-19 atinja o setor penitenciário em Moçambique. Poderia citar aqui alguns passos, algumas medidas que têm estado a levar a cabo em todo o nosso sistema penitenciário. Nós também abranger crimes de sangue, como o caso de homicídio involuntário, foram abrangidos. Não foram também abrangidos crimes sexuais, nestes casos, violações de menores. E não está chegando só? E também não foram abrangidos pela anistia crimes como tráfico rápido e também terrorismo e financiamento do terrorismo. Incluindo também branqueamento de capital, não foram abrangidos. Mas todos os crimes foram abrangidos, desde que a pena de prisão seja até 1 ano, e esses sim foram abrangidos pela lei da amnistia de perdão de penas. Agora, o que é que dizia? Nós estamos a levar a cabo uma série de ações visando prevenir a inclusão de Covid-19 nos estabelecimentos penitenciários, que passam necessariamente pela observância de normas de higiene e limpeza nos estabelecimentos penitenciários, a desinfetação das instalações e equipamentos que nós usamos no nosso dia a dia, arranjamento das instalações, também é um passo que estamos a levar a cabo nas outras instalações, a não partilha de utensílios de uso pessoal entre reclusos e também com o pessoal penitenciário. A redução também devido a gente. É verdade que o setor penitenciário é, por natureza, um setor de aglomeração,
Nós estamos a ouvi-lo mal agora, sim. Eles foram postos já trabalho por turnos, ou seja, o efetivo laboral presencial é reduzido a 1/3 em todo o setor, com a rotatividade das equipes de trabalho de 15 em 15 dias. Isto é para saber, nós que o Covid-19 tem mais ou menos um período de 14 dias para só incubação e manifestação, então os nossos turnos estão mais ou menos nesse período, 15 em 15 dias, que é para verificar como é que está a operação. A nível dos estabelecimentos penitenciários, há a interdição de visitas dos familiares aos reclusos, é uma medida também que tem em vista evitar que haja muita movimentação de pessoas que não fazem parte do sistema penitenciário. Temos a disponibilização de informação dos familiares sobre a saúde e a vida dos reclusos internados nos nossos estabelecimentos, porque o direito à informação deve ser garantido a todo o cidadão. Há uma quarentena também obrigatória de 14 dias para todos os reclusos que entram pela primeira vez nos nossos estabelecimentos penitenciários, mas também fazemos regularmente o rastreio dos reclusos em quarentena pelas pessoas de saúde a cada 2 dias. Também criamos condições de isolamento dos estabelecimentos penitenciários para a eventualidade de haver casos suspeitos de Covid-19. É verdade que temos tido situações de tosse, malária, e em casos suspeitos nós acionamos os serviços de cuidado de saúde, os serviços de saúde da República de Moçambique. Estabelecimento também do sistema de vigilância epidemiológica do Covid-19 em todos os estabelecimentos penitenciários e a observância de medidas de prevenção para a relação de atendimento público dos estabelecimentos penitenciários. Temos em todos eles, quase todos eles, temos unidades de saúde e permitam-me que informe que antes da hora 16 de novembro, antes de julho deste ano, nós inauguramos um estabelecimento especial de menores em Goiânia, um posto de saúde para atender o pessoal lá internado, mas também os funcionários. Também temos... Doutor Jeremias, não sei se me está a ouvir, eu ia pedir que deixasse depois para a segunda parte um bocadinho mais desenvolvida essa intervenção para podermos, numa primeira fase, ouvir os outros colegas que ainda faltam, porque nós estamos um bocadinho atrasados. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua intervenção, até porque nos deu aqui informações muito preciosas. E eu passava ao Dr. Franklin Furtado, de Cabo Verde, para nos dar a sua visão e a situação de Cabo Verde, que julgo também é importante conhecer. Muito boa tarde. Permito-me cumprimentar de modo especial o Sr. Moderador, o Conselheiro Moraes Lopes, e os organizadores deste webinar. Há anos que sempre que começo a pensar em questões relacionadas com as prisões, me vem à mente uma frase da professora Anabela Rodrigues, que diz que a reclusão penitenciária não pode ser um espaço de quase não direito, uma obscura relação especial de poder em que o Estado se desvincula do respeito que deve à dignidade da pessoa e aos seus direitos fundamentais. O recluso está privado da liberdade, mas continua titular de todos os demais direitos, como ser humano que é, tem designadamente o direito à saúde. E aqui não vale aquele slogan de direitos humanos para humanos direitos, até porque direitos não serão muitos. E todos têm direito à vida e à saúde. A Covid-19 tem constituído uma assombrosa ameaça para esses direitos. Confesso que logo que começaram a surgir os primeiros casos da Covid-19 na longínqua China, e ouvi as autoridades da saúde a começarem a dar o conselho de distanciamento social e lavagem das mãos, fiquei preocupado com a situação das cadeias, que aqui desde há bastante tempo se debatem com o problema da sobrelotação. Pensei logo, como é que se vai cumprir essa diretiva das autoridades da saúde de manter esse distanciamento social quando as cadeias estão, como se costuma dizer, a arrebentar pelas costuras? Entre nós, a estratégia primeira foi a de evitar que o vírus entrasse nas cadeias. A Direção-Geral dos Serviços Penitenciários, dos Serviços Prisionais e da Reinserção Social, em articulação com a Direção-Geral da Saúde, logo no início do surgimento dos primeiros casos da Covid-19 em Cabo Verde, tomou uma série de medidas que até agora têm dado certo, porque até hoje, ainda, graças a Deus, não tivemos qualquer caso de Covid-19 nas nossas prisões. Entre as medidas adotadas pela Direção-Geral dos Serviços Prisionais e da Reinserção Social, relativamente aos estabelecimentos prisionais, contam-se as seguintes: suspensão provisória das visitas em todos os estabelecimentos prisionais sem fins educativos,
suspensão das transferências de reclusos entre estabelecimentos regionais, suspensão do regime aberto para o exterior, suspensão da entrada de bens alimentares ou outros entregues pelos visitantes, colocação em quarentena profilática dos novos reclusos por 14 dias, com monitorização diária das suas condições de saúde, realização de chamadas telefónicas diárias com a duração de 5 minutos para cada recluso, suspensão de férias para os agentes de segurança prisional, reforço dos equipamentos de proteção individual dos funcionários, suspensão de grupos repressivos condenados por crimes de BBG, violência baseada no género, identificação de locais que pudessem vir a funcionar como zonas de contenção de quarentena alargada e estabelecimento de uma estrutura nacional de coordenação diária da situação da Covid em todas as cadeias. Após-me ainda registrar que a Direção-Geral dos Serviços Regionais providenciou o levantamento contendo a indicação de todos os reclusos que vão atingir metade da pena, 2/3 da pena, até o final do ano, e ainda fez o levantamento das pessoas de risco, idosos e doentes crónicos, que poderiam beneficiar da libertação antecipada das nossas liberdade condicional, caso viesse a surgir qualquer caso de Covid-19 nas cadeias. E só isso poderia levar à libertação de 235 pessoas. Tudo isto sem esquecer palestras que foram levadas a cabo em articulação com a Direção-Geral de Saúde nos estabelecimentos regionais sobre a Covid-19 e o reforço da higiene, como a lavagem frequente das mãos, e por forma a manter todos os reclusos informados das formas de prevenção e assim evitar o contágio. Digamos, este, a traços breves, o quadro de Cabo Verde no que concerne ao Covid-19 e as prisões. Muito obrigado, junto e pela sua brevidade e sintetizar. Depois já lhe irei dar a palavra para outra intervenção, provavelmente mais curta, mas passava desde já à senhora doutora Patrícia Coutinho para nos dar a sua visão, eu diria, longínqua, mas sobretudo por cima das coisas, tendo em conta o facto da sua posição como consultora das Nações Unidas para a área dos direitos humanos. O que é que nos tem a dizer sobre esta matéria e, sobretudo, sobre aqueles números que eu eventualmente e inicialmente referi, que provavelmente também serão do seu conhecimento? Muito obrigada, Dr. Moraes Lopes, pela oportunidade. Não sei se consegue ouvir-me. Não. Vamos ouvir. Está ótimo, Patrícia. Realizar experiências num tópico de relevantíssima ordem no contexto atual. Cumprimento desde já o ilustre painel e agradeço e congratulo a equipa do PASED pela excelente iniciativa. Trago uma intervenção perspectivada a partir da consideração dos direitos humanos, do princípio da dignidade humana e da necessidade de proteção da saúde e dos direitos humanos das pessoas privadas de liberdade. Farei desde já uma breve nota aos riscos e desafios para o sistema prisional em contexto de pandemia, focando-me numa intervenção posterior na situação das mulheres em contexto prisional, sua especificidades e vulnerabilidade. E basear-me-ei nas notas e orientações múltiplas que têm sido divulgadas pelas Nações Unidas, em especial pelo Alto Comissariado dos Direitos Humanos, o Subcomitê para a Prevenção da Tortura, o NODC, a OMS, etc. A pandemia da Covid colocou grande parte da população mundial em alguma forma de isolamento ou confinamento e, pensando no contexto prisional, impõe-se desde logo perguntar o que significa o confinamento para quem já estava confinado e qual o verdadeiro impacto da pandemia para as pessoas privadas de liberdade em instalações fechadas, como prisões, instalações de detenção preventiva, celas de detenção da polícia, etc., centros de imigração ou de detenção juvenil, ou mesmo instituições psiquiátricas. Na sua generalidade, um pouco por toda a parte, assistimos a esforços dos Estados para evitar a contaminação e as autoridades estabeleceram uma vasta gama de restrições, muitas das quais já ouvimos aqui hoje, que apontam para um fechamento ainda maior do sistema, pondo em risco o gozo e a proteção efetiva de muitos direitos fundamentais,
Significa isto que com a pandemia as pessoas privadas da liberdade viram os seus direitos ainda mais restringidos, tendo ficado expostas a maiores riscos para a saúde. Por sua vez, a pandemia trouxe ainda também mais visibilidade a muitos problemas graves pré-existentes em contexto prisional, como a sobrelotação, a insalubridade, o acesso insuficiente a produtos e instalações de higiene ou a desigualdade no acesso à prestação de cuidados de saúde e serviços em condições iguais às da vida em liberdade. Fatores estes que, combinados, criam ambientes de elevado risco para a contaminação ou propagação do vírus, ameaçando a saúde e os direitos das pessoas em situação privativa da liberdade e o pessoal de serviço presente nestes espaços. Por outro lado, os indivíduos privados da sua liberdade são também potencialmente mais vulneráveis, como referiu o Dr. Celso Manata, devido ao estado de saúde geralmente debilitado das populações detidas, e também são conhecidas as limitações dos serviços de saúde em meio prisional, as quais, por falta de recursos, que vêm exacerbadas essas limitações num contexto de pandemia. Além disso, as restrições às visitas, também já aqui vastamente retratadas, e ao contacto com o mundo exterior, colocam as pessoas privadas de liberdade em situações ainda mais vulneráveis, aumentando o risco de maus-tratos e que podem constituir em si mesmas um tratamento cruel, desumano ou degradante. E porque estas pessoas estão dependentes dos cuidados e do controle das autoridades na maioria dos aspectos da sua vida cotidiana, não as proteger de uma doença grave em resultado de uma falta de precaução ou de diligência pode equivaler a maus-tratos ou mesmo a tortura. Assim, penso que é fundamental, desde logo, assegurar o direito à saúde, assegurar condições de saúde e higiene a fim de salvar vidas nos locais de detenção, assegurar que a implementação das medidas e protocolos de proteção da saúde é compatível com os direitos humanos, por exemplo, garantindo o acesso a cuidados e tratamentos médicos sem discriminação para todas as pessoas privadas de liberdade. Do mesmo modo, é fundamental dar ênfase à sobrelotação e garantir espaço para o distanciamento físico através de medidas alternativas à detenção, também já vastamente referidas. E aqui diria duas coisas, que é importante que estas decisões sejam tomadas na sequência de avaliações de vulnerabilidade e de risco, de acordo com critérios claros e transparentes e sem discriminação. Por exemplo, as avaliações de risco devem incluir aspectos relacionados com o género, tais como a proteção das vítimas de violência doméstica, que afeta um grande número de mulheres e crianças. É ainda fundamental assegurar, em contexto prisional, o direito ao contacto com o mundo exterior, com intervalos regulares. Medidas preventivas restritivas exacerbam ainda mais a realidade de isolamento em que já se encontram as pessoas privadas de liberdade, com um impacto potencialmente devastador na sua saúde física e mental. É fundamental que estas restrições sejam temporárias, que sejam não discriminatórias e que sejam acompanhadas por suficientes medidas alternativas compensatórias, nomeadamente que possam permitir um contacto mínimo entre as pessoas e os seus familiares, tais como maior acesso a telefones, tecnologias de videoconferência, etc. Estes contactos devem ser facilitados, devem ser encorajados, frequentes e livres. O direito de acesso à informação é outro ponto fundamental que gostaria de referir. Assistimos todos que muitos dos distúrbios violentos que ocorreram no interior de prisões durante esta pandemia ocorreram devido à falta de informação adequada e de comunicação com os detidos sobre a natureza, a fundamentação e o alcance das medidas preventivas adotadas. E também seria importante referir que, no meio destas medidas de contenção e de proteção, é importante assegurar as garantias jurídicas e processuais e o direito a um processo equitativo. Os direitos à assistência jurídica e à representação legal não podem, embora com algumas modificações necessárias, não podem ser postas em causa, muito menos o seu caráter confidencial. Por outro lado, as regras processuais e as medidas que têm sido tomadas no que respeita ao fluxo processual e judicial não pode conduzir a uma suspensão absoluta de toda a atividade processual. E, como já foi referido, penso que pelo Dr. Nuno, professor Nuno, sobre os casos de morte em prisão preventiva ou em prisão em contexto prisional,
incluindo os casos suspeitos ou confirmados de Covid, devem ser absolutamente investigados e aqui também não deve haver qualquer exceção. O mesmo se aplica à proibição de detenções arbitrárias e às medidas necessárias a garantir o direito a um julgamento justo. Duas notas finais. Todas estas medidas devem ter em consideração questões de género, nomeadamente a forma como os regulamentos e protocolos operacionais e processuais de emergência, ao incluírem medidas sanitárias restritivas, afetam as mulheres e os homens de forma diferente, tanto os que trabalham nos locais nas prisões, como os que estão privados de liberdade. E sobre este ponto eu voltarei mais à frente. E estas medidas devem também responder às necessidades das pessoas, particularmente de outros grupos particularmente vulneráveis, tais como crianças e jovens, pessoas com deficiência, minorias étnicas ou religiosas, etc. Como referi, remeto para desenvolvimentos sobre este tópico para a segunda parte da minha... Muito obrigado, doutora Patrícia, e por sua intervenção notável também. Eu vou ter que, como um moderador muito chato, em função da dimensão do tempo que temos, que é muito curta, eu vou alterar as regras e vou pedir a todos, nomeadamente ao doutor, a todos que participaram, vão ter naturalmente uma segunda intervenção, mas eu pedia ao doutor Celso Manata que tivéssemos 2, 3 minutos, não podemos ter mais e, portanto, dava desde já a palavra para, no fundo, que lições a retirar sobre isto que o Dr. Celso Manata entende. Muito obrigado. Então, sendo assim, vou tentar encurtar. Eu, antes de falar das medidas concretas que foram adotadas em Portugal neste domínio, gostava de dar aqui 2 ou 3 notas. A primeira... Pedir-lhe mesmo uma breve intervenção por causa da questão do tempo, porque nós temos que terminar um bocadinho mais tarde, mas dava-lhe esses 2, 3 minutos, se não se importa. Obrigado. Muito bem, muito bem. Então, eu passo diretamente para a parte que tem a ver com o Covid, não sem antes dizer que nós já estávamos a aplicar a telemedicina, que é uma coisa importante no âmbito desta pandemia, e já tínhamos uma grande articulação com os hospitais e com o Ministério da Saúde, o que também facilita a vida neste domínio. Por outro lado, os serviços têm sido coordenados por uma médica de saúde pública, o que facilita, obviamente, a definição de políticas, e já em vários sítios tínhamos enfermarias, o que é importante neste contexto, ter enfermarias regionalizadas com capacidade para, eventualmente, separar os reclusos. Uma última nota geral, antes de passar telegraficamente às medidas concretas, para dizer que, no meio disto tudo, é preciso pensar no pessoal. E, portanto, nós em Portugal criámos há alguns anos um departamento específico para a saúde pública que tem a ver com o pessoal e que agora foi muito importante. Relativamente ao Covid, foi estabelecido no dia 17 de fevereiro, em articulação em Direção-Geral de Reinserção em Serviços Prisionais e Direção de Saúde, um plano de contingência para as cadeias, que foi depois sucessivamente atualizado. Este plano tinha também uma vertente de pessoal, designadamente colocando o pessoal dito civil em teletrabalho ou em trabalho em grupos rotativos e declarando o estado de prontidão permanente para a Guarda Prisional. Foi criado um grupo de crise Covid, que reportava diretamente ao Diretor-Geral, para isto poder ser devidamente orientado, e depois foram definidas as prisões, isto é muito importante, foram definidas as prisões que admitiam presos. Portanto, em vez de ser em todo lado, passou a ser só em alguns sítios. Porquê? Porque então era possível pô-los separados durante os tais 14 dias. Portanto, foi uma alteração importante. Também foram suspensas as transferências entre os estabelecimentos, a não ser que fossem necessárias por razões de segurança. Tentou separar o mais possível as pessoas frágeis, estou a pensar nas pessoas com mais de 100 anos de idade ou pessoas com problemas de saúde crónica. As atividades, já disse, que foram suspensas com entidades externas, as visitas também, as encomendas ficaram, antes de serem entregues aos reclusos, ficaram paradas durante 72 horas, portanto, só passadas 72 horas é que eram entregues aos reclusos. Incrementou-se a videochamada, como eu já disse, fez um protocolo de procedimentos a seguir, no caso de haver um recluso com Covid, foram distribuídos kits, criaram-se enfermarias de retaguarda, as Forças Armadas e as Forças de Emergência Civil colaboraram também com os serviços, montando tendas em pontos estratégicos, para o caso de termos um grande número de reclusos infectados. Não foi isso que aconteceu, tivemos meia dúzia de pessoas infectadas em Portugal, entre presos e funcionários.
E, finalmente, para terminar e para corresponder ao pedido que me foi feito pelo meu amigo orador, intensificou-se a limpeza e higienização dos espaços e começou-se a fazer um rastreio sistemático desde maio ao Covid-19. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Celso Manata, pela sua brevidade. Eu passava de imediato ao professor Duarte Nuno para, numa segunda brevíssima intervenção, mas certamente muito assertiva, nos dar uma nova ideia sobre o que é que acha que se pode retirar daqui e, eventualmente, para o futuro. Bom, muito obrigado. Eu gostava de dizer que partilho por inteiro aquilo que foi dito pela doutora Patrícia e, de facto, todos os aspectos que ela salientou estão precisamente naquelas recomendações a que eu tinha aludido e que os países deviam procurar concretizar. O que eu gostava apenas de chamar a atenção é que esta situação não vai terminar. Quer dizer, o facto de nós estarmos a sair em muitos países de uma situação de confinamento para uma situação de desconfinamento, isto vai continuar. Nós temos que nos lembrar que em 20 de janeiro tínhamos apenas menos de 300 casos a nível mundial e apenas 3 mortes. Estamos a falar há 20 semanas atrás. Em 20 semanas nós passámos de 300 casos para mais de 8 milhões de casos a nível mundial, passámos de 3 mortes para meio milhão de mortes que atingiremos no próximo domingo. Ontem tínhamos 440 mil mortes a nível mundial, mantendo-se a média que tem vindo a ser seguida nas últimas semanas, nós no domingo chegaremos muito provavelmente ao meio milhão de mortos a nível internacional. E, portanto, é preciso continuar a dar atenção a esta situação. Isto não acabou, as medidas não devem ser atenuadas e os serviços prisionais têm que continuar atentos e aqueles que ainda não concretizaram as medidas que estão bem estipuladas pelas organizações internacionais e que foram recomendadas e que estão neste momento já bastante testadas em alguns países, pois devem passar a considerar muito seriamente pô-las em ação, porque a situação vai continuar e vai continuar a merecer a nossa atenção. Sr. Duarte Nuno, muito obrigado, Duarte Nuno, pela intervenção brevíssima. Eu passava de imediato ao Dr. Jeremias Cumbe para uma brevíssima intervenção sobre Moçambique também e sobre aquilo que ele acha que se pode retirar para o futuro, nomeadamente em Moçambique. Dr. Jeremias, se não está, eu passava para o Dr. Franklin. Posso continuar? Sim, sim. Alô? Realizar todas as contribuições aqui dadas e, sobretudo, intervenção, de modo que possamos garantir a saúde dos nossos internos e também dos profissionais do serviço penitenciário. Para isso, nós pensamos que deveremos apostar em equipamento de rastreio e de isolamento dos doentes no sistema, tais como material médico, de diagnóstico, tração, para quarentena os doentes que se o número de mortos e doentes a nível a subir. Eu julgo que estamos com alguma dificuldade em ouvir, Dr. Jeremias. Medidas preventivas à saúde brasileira. Nós estamos com alguma dificuldade em ouvi-lo. Dr. Jeremias. Alô? Dr. Jeremias, estamos com muita dificuldade em ouvir. Estou? Estamos com muita dificuldade. Posso ouvir? Sim, sim. Estamos com muita dificuldade em ouvi-lo. Está-me a ouvir? Dr. Jeremias, está-me a ouvir? Eu julgo que estamos com muita dificuldade em ouvi-lo. Eu pedia-lhe o favor de passarmos para o Dr. Franklin, depois regressávamos assim. Pode ser? Nós estamos a ouvi-lo muito mal. Por não sei o que é que se passa, não estamos a ouvi-lo agora.
eu vou passar ao Dr. Franklin e depois voltaria a si. Pode ser? Dr. Franklin. Sim, muito obrigado. Eu apenas, se calhar, acrescentaria mais 2 aspectos àquilo que... Está-me a ouvir agora, Dr. Franklin? Estou. Não. Dr. Franklin, pode falar. Ok, muito obrigado. Não, é só para acrescentar mais 2 aspectos àqueles que disse há bocado, das medidas que foram tomadas aqui pela Direção-Geral de Serviços Penitenciários. E foi elaborado um plano de contingência para cada estabelecimento prisional e começou-se a fazer a limpeza e desinfestação diárias da zona prisional, por forma a evitar qualquer perigo, digamos, adicional na aproximação do vírus. Mas eu gostaria de aproveitar a palavra do Dr. Celso Mandata, que disse que isso também podia ser uma oportunidade para alguma coisa ser melhorada, e dizer que espero que as pessoas vão, aos poucos, ter a consciência de que a sobrelotação das cadeias é um problema que tem que ser resolvido. Nós aqui em Cabo Verde, todos nós sabemos que somos um país pobre, temos muitos problemas, o dinheiro propriamente não abunda, mas quando se fala do espaço de 1,5 metro, 2 metros, para se garantir o distanciamento social, estamos mais ou menos a falar de um espaço vital. E, infelizmente, as nossas cadeias precisam de ser, por assim dizer, alargadas e diminuir a população prisional e também assegurar que, na eventualidade da entrada do vírus, não há aquela propagação tão rápida que possa levar a ter resultados catastróficos. Era basicamente isso. Espero bem que todos nós passemos a pensar um pouco melhor na questão da sobrelotação das cadeias, porque esse é um problema muito sério. Os reclusos têm direitos que têm que ser garantidos na sua integralidade. Isso estou completamente de acordo com todos aqueles que já se pronunciaram antes de mim, designadamente a doutora Patrícia Coutinho e também o doutor Duarte. Muito obrigado. Sim, muito rapidamente, pedir-lhe desculpa. Por isso, pedi-lhe também um breve comentário sobre aquilo que retirar disto. Não sei se me ouviu, doutora Patrícia. Estou a ouvi-lo com alguma dificuldade, mas penso que tenho a palavra. Muito rapidamente, como única mulher do painel, reservei-me o privilégio de tecer algumas considerações sobre a situação das mulheres em contexto prisional e perguntando desde logo como tem sido a experiência das mulheres em contexto prisional durante a pandemia, nos sistemas de justiça penal tradicionalmente cegos em termos de género. E, de um modo geral, pode dizer-se que as medidas adotadas para prevenir ou abordar o Covid nas prisões têm seguido esse paradigma de neutralidade de género, ignorando muitas vezes o impacto ímpar e diferente que estas medidas têm para as mulheres e para os homens. A população prisional feminina tem necessidades específicas e é especialmente vulnerável no contexto prisional. As mulheres precisam de apoio adicional para questões de saúde reprodutiva, incluindo menstruação, gravidez, cuidados pré e pós-natal, menopausa, etc. As mulheres têm também necessidades crescentes de saúde devido aos seus antecedentes, que podem incluir o uso de drogas ou outras substâncias aditivas, o trabalho ou abuso sexual, e em termos de cuidado de saúde, as regras de Bangkok são claras, as prisões e os espaços de cumprimento de penas de medidas privativas de liberdade devem proporcionar às mulheres
cuidados de saúde equivalentes aos da comunidade em geral, incluindo o acesso a cuidados específicos de género. Por sua vez, também a situação de mães reclusas também merece ser tratada com algum cuidado, na medida em que neste momento, em termos globais, existem cerca de 19 mil crianças a viver em contexto prisional e muitas vezes sem os recursos e as infraestruturas adequadas para os acolher. E neste ponto particular, por exemplo, a interrupção do contacto ou das visitas familiares e a interrupção do contacto com as crianças tem produzido um impacto muito significativo na saúde mental das mulheres em detenção. As mulheres também, são mais propensas a situações de automutilação e suicídio e por isso dependem mais de cuidados de saúde especializados. E apesar destas especificidades todas, a tendência foi para restringir e suspender programas de apoio específicos dirigidos à saúde e ao bem-estar físico e mental das mulheres. Por exemplo, há um exemplo que, a um nível muito prático, em certas prisões, foi relatado que as mulheres ficaram sem lenços higiênicos durante o confinamento, uma vez que, em muitos casos, estes são frequentemente fornecidos por redes externas de apoio, instituições de caridade, famílias, etc. Para além disso, existe um risco elevado de abuso físico e sexual para as mulheres em contexto prisional. Nas instalações prisionais, uma ameaça de violência sexual durante a pandemia é exacerbada pela diminuição da segurança e por níveis de pessoal mais baixos. Quando postas em liberdade, por sua vez, as mulheres também enfrentam mais discriminação em termos de oportunidades de reabilitação e reintegração. Neste contexto foram surgindo um conjunto de recomendações urgentes para que a resposta ao Covid fosse adequada e garantisse que as mulheres não fossem deixadas para trás. Deixo só uma nota sobre a questão da libertação, das medidas de libertação antecipada e que muitas vezes não consideraram as mulheres, em especial as mulheres grávidas ou a amamentar ou com filhos em contexto prisional, como grupos prioritários, quando todas as recomendações indicam que deveria ser esse o caso. Portanto, cumpre aqui fazer este apelo para que haja uma perspectiva de género que possa ser incluída na definição de políticas públicas e na definição de planos de contingência e de reação a situações de emergência como o que temos vindo a assistir no contexto da atual pandemia. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Patrícia. Continuo, eu vou dar a palavra final para já ao doutor Jeremias Cumbe, invertendo a ordem, pedia-lhe com alguma brevidade que fizesse o seu comentário final. Doutor Jeremias, está-me a ouvir? Sim. Doutor Jeremias. Doutor Jeremias, está-me a ouvir? Estou a ouvir. Pedia-lhe com a maior brevidade que fizesse. Estou? Pedia-lhe com a maior brevidade que fizesse. Pedia que com a maior brevidade fizesse o seu comentário final. Nós estamos a ouvi-lo relativamente mal. Muito obrigado. Por estas coisas. Muito obrigado. É história de novo, tendo em conta o risco da sua conversão em... Estamos a ouvir, doutor Jeremias. Eu dizia o seguinte, que com o despertar da pandemia, o setor penitenciário passou também a ser foco da atenção e análise
e a versão do Covid-19, tendo em conta o risco da sua conversão e dada a sua maior concentração de pessoas em situação de privação da liberdade. Neste sentido, continuando a existir ações de prevenção, de modo a atrasar, em alguns casos, como o caso de Moçambique, a inclusão da pandemia no setor penitenciário. Para esse efeito, pensamos nós que devemos adotar e montar os nossos setores equipamento que nos permita garantir que haja separação dos doentes em caso da ocorrência da pandemia e também material médico e equipamento de diagnóstico e rastreio e também condições para colocar em quarentena os doentes no sistema penitenciário. Sabemos muito bem que os nossos estabelecimentos andam com uma superlotação acima da média, mas é necessário que se encontrem espaços mais adequados, de modo que a terminar, mais uma vez, por esta oportunidade de partilha de experiências e reiterar a nossa predisposição em acolher novas abordagens de prevenção e controle da Covid-19 no sistema penitenciário. E muito obrigado a todos. Muito obrigado, Dr. Jeremias. Como eu passava de imediato ao Sr. Procurador Franklin Furtado para o seu comentário final, brevíssimo. Vou ser muito breve, apenas para dizer, acrescentando aquilo que disse há bocado sobre a questão da superlotação, que a saúde dos reclusos é uma coisa muito importante. E creio que, após Covid-19, também as pessoas hão de ganhar consciência de que os reclusos são titulares de outros direitos que devem ser respeitados e, particularmente, o direito à saúde. Em tempos fiquei com a percepção de que a sociedade estava tranquila e porque os reclusos estavam na cadeia e ninguém mais queria saber deles. E quando se faziam visitas às cadeias, tínhamos conhecimento de situações que nos chocavam. Parece que a sociedade, também o Estado, aos poucos vai ganhando consciência, creio que depois de Covid, que os reclusos têm direito à saúde e isso tem que ser levado muito a sério. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Procurador. Passava ao professor Duarte Nuno para fazer a sua intervenção final brevíssima. Comece o costume. Só, uma vez mais, felicitar a SED por esta iniciativa, dizer que este é um caminho que se justifica continuar a percorrer e que, de facto, a melhor maneira de intervir vem da contribuição de todos e que esta é uma área onde devemos envolver todos aqueles que direta e indiretamente estão relacionados com a prevenção das condições de saúde, com a melhoria das condições de saúde e também com os direitos humanos. E, portanto, olhar para as recomendações internacionais, continuar atento àquilo que vai mudando, porque o nosso conhecimento sobre a Covid não é definitivo, as coisas estão a mudar a um ritmo particularmente intenso, mas há que continuar e, portanto, é esse caminho e esse esforço que deve continuar a ser feito por todos. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, professor Duarte Nuno. Eu passava ao Dr. Celso Manata para o seu comentário final, brevíssimo. Muito brevemente, eu queria cumprimentar também o PASSED por esta iniciativa. É sempre um prazer partilhar experiências com colegas de outras longitudes e de outras latitudes, como disse no início. Queria aqui deixar um cumprimento às pessoas que trabalham nos serviços prisionais em todo o lado, porque, de facto, durante os muitos anos que estive à frente dos serviços e durante os muitos anos que andei a inspecionar os serviços, quando era membro do Comitê de Prevenção do Conselho da Europa, verifiquei por todo o lado que as pessoas fazem o seu melhor e o problema é que não têm meios para realmente cumprirem mais adequadamente as suas tarefas e, portanto, eu queria aqui dar-lhes um apoio, um encorajamento neste momento difícil. E, por fim, fazer um voto de que realmente esta situação dramática, trágica que estamos a viver, seja aproveitada para que a sociedade e o poder político olhem com mais atenção para este grupo de pessoas que estão privadas da liberdade, mas não estão privadas da dignidade, e que um dia vão sair e que, se não forem devidamente tratadas e ressocializadas, vão ser um problema para todos nós. E, portanto, é com este voto que termino e agradecendo mais uma vez o convite honroso que me fizeram. Obrigado. Muito obrigado, doutora Patrícia Coutinho. O seu minuto final. Eu gostaria apenas de frisar os direitos humanos e os direitos fundamentais das pessoas em situação privativa da liberdade não desaparecem só porque estamos a enfrentar tempos de emergência. Pelo contrário,
a sua imperatividade ganha ainda mais força, cabendo desde logo aos Estados o dever de proteger o direito à vida e à saúde. E, neste sentido, o Estado não pode deixar de ser particularmente responsável pela salvaguarda dos direitos à vida e à integridade física e psíquica de quem se encontra a cumprir medidas privativas de liberdade. As mulheres, como já disse, representam um grupo específico sujeito a uma especial vulnerabilidade e reclamam, por isso, uma avaliação específica de género na resposta ao Covid, de forma a garantir os seus direitos à vida e à saúde nos sistemas prisionais. Eu gostava de terminar com uma nota positiva, dizendo que, apesar de todas as dificuldades e de todos os desafios, o Covid também traz oportunidades e a oportunidade essa de corrigir aquilo que está mal e de reforçar boas práticas, implementando os direitos e a proteção efetiva dos direitos de quem se encontra privado da liberdade. E, numa nota finalíssima, gostaria de referir aqui que os mecanismos nacionais de prevenção têm aqui um papel fundamental, porque em contexto de pandemia a monitorização dos direitos é hoje mais importante que nunca e é também difícil, mas cabe aqui a estas entidades encontrar maneiras e formas alternativas e criativas de continuar a acompanhar e a fazer pressão no sentido de que as políticas públicas possam ter em consideração os direitos fundamentais daqueles que se encontram numa situação de especial vulnerabilidade nos espaços prisionais. Muito obrigada pela iniciativa e pelo convite, e foi um gosto tremendo poder estar aqui e participar neste ilustríssimo painel, do qual retiro e levo uma grande aprendizagem também. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Doutora Patrícia, muito obrigado a todos. Eu vou apenas referir 4 tópicos que me parecem muito importantes que resultaram deste debate. O primeiro é a visibilidade para o sistema prisional, que foi importante e que foi muito salientada por alguns dos participantes e que me parece que é um dos elementos que nós devemos retirar de todo este problema. É preciso olhar para o sistema prisional. O segundo tem a ver com o facto de os detidos terem um duplo confinamento. Há aqui uma espécie de dupla restrição a direitos fundamentais, para além de estarem confinados por via de uma pena de prisão, estão também confinados por via de um problema que nos atinge a todos. O terceiro tópico tem a ver com as vulnerabilidades múltiplas que as pessoas que estão detidas comportam, seja do ponto de vista etário, de género, enfim, de saúde, e estas vulnerabilidades múltiplas são essenciais. E, finalmente, a necessidade de perceber que estamos a falar de restrições temporárias que devem, obviamente, terminar o mais rapidamente possível em função das condições de segurança. E, por isso, também acabaria com alguma esperança positiva que eu tenho nestas matérias, de que todos estes tópicos possam permitir que as prisões continuem sendo necessárias, sendo um mal necessário, mas continuem, sobretudo, a garantir os direitos fundamentais de quem lá está. Muito obrigado a todos em nome do PACED. Enfim, atrasámos um bocadinho, mas também não foi assim tanto como isso, em função das condições complicadas técnicas, e, sobretudo, um grande abraço para quem está muito longe, como é o caso das pessoas de Moçambique, de Angola, de Cabo Verde, São Tomé, Guiné-Bissau, Brasil, que eu sei que nos estão a ouvir. Muito obrigado a todos. João Pedro. Bom, não me resta dizer muito mais, resta-me agradecer a todos os oradores, aos participantes deste painel, também à Justiça TV pela transmissão em direto que sempre garante em condições técnicas ótimas. Obrigado a todos. Continuaremos com estes webinars no futuro, com outras temáticas. Já há pedidos para voltarmos a realizar alguns dos nossos 3 webinars, e estão todos convidados para o futuro. Muito obrigado pela disponibilidade de sempre, pelo apoio que nos têm dado. Obrigado, Dr. Moraes. Obrigado a todos. Boa tarde.